E a gente segue conversando com o Ciro Gonçalves, que é o Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso. E agora a gente vai abordar o tema VLT, que muita gente diz que não vai ter, mas eu vou abrir este bloco falando para o senhor o seguinte: esse estudo da KPMG, não é, que está sendo feito em 3 etapas. A primeira, o senhor governador já tem em mãos o resultado, vocês inclusive já fizeram a explanação daquilo tudo ali. O segundo, me parece que vocês também já receberam uma prévia do que está sendo feito nessa segunda parte, e tem a terceira parte também, que deve findar final de fevereiro para o início de março. Mas me fala aí, a KPMG está pedindo muito? Está abusando da boa vontade? Ou o quê? Porque de 602 milhões para mais de 1 bi e sei lá quantos, já quem fala 1 bilhão e 800, desse pedido da KPMG, o que vocês estratificam e que possam passar para quem está nos assistindo nesse instante aqui, que deve ser o encaminhamento, inclusive, do governo? Só um detalhe, pedido do consórcio VLT. Ah, tá, não foi da KPMG, perdão, que eu fiz a confusão aqui. A pergunta é o consórcio VLT que fez o pedido que eu falei de absurdo, né, que a KPMG identificou como absurdo. Ok. O trabalho desenvolvido pela KPMG, eles partiram, o ponto de partida sobre o assunto financeiro do contrato, o ponto de partida foi realmente o pedido do consórcio VLT. O ponto de partida foi esse, para que em cima desse pedido eles fizessem uma análise visitando a legislação e visitando a vida desse contrato. É um contrato que nasceu em 2012, tiveram uma série de intercorrências, então essas intercorrências precisavam ser visitadas por essa verificação independente, porque até então havia um posicionamento de governo do Estado junto à Justiça Federal, onde o governo do Estado, na Justiça Federal, o governo do Estado em nenhum momento disse que não vai ter VLT e que não vai pagar o seu contratado. O contratado está lá para prestar o seu serviço e ser remunerado para isso, é legítimo isso. E entendo eu, como um profissional de controle, entendo como legítimo remunerar o que já foi, inclusive, medido e pago, que já foi construído, eventuais reajustes. Existe uma defasagem inflacionária, teu salário, meu salário, o valor do pão que a gente vai comprar hoje, tudo precisa ser corrigido. É legítimo isso, é saudável isso para a economia. Então, tem todos esses aspectos que são legítimos. Agora, abusar também não, né, chefe? É preciso equilibrar o que a lei permite, o que o contrato permite, com o que ocorreu na vida desse contrato. Então, nós tínhamos, tão logo judicializou-se essa questão do contrato do consórcio VLT, em maio de 2015, já no âmbito dessa conciliação com o consórcio apresentou o que achava de legítimo por parte dele. 1.879.486.823 reais. Esse documento é a pauta, é o ponto de partida para uma análise de uma controvérsia. Você entende que não deve tudo isso, o credor, e ele é credor, do quanto a gente vai discutir, mas ele é credor, o credor entende um outro valor. Esse documento, ele precisa ser, a gente precisa ter assim, bastante cuidado, que esse documento ele é o pedido, é a entabulação, onde ele elencou cada quesito que ele entende ser direito, ele acha que é direito dele. Então, é nesse equilíbrio que a KPMG fez, se pautando na legislação, se pautando no próprio contrato e no que aconteceu ao longo desse contrato. Essa análise envolve uma análise aritmética do pedido, envolve uma análise dos índices de correção inflacionária, envolve uma análise de câmbio, envolve uma análise de culpa por atraso da obra, quem foi culpado, quem não foi culpado. Então essa cesta toda é que foi objeto da KPMG se debruçar, e objetivamente nós chegamos a 2 números, onde o consórcio VLT solicita, deixar bem claro isso, vou aproveitar aqui a oportunidade para deixar bem claro isso, que esses números às vezes, nós mesmos profissionais temos uma relação de barato. Existe, o consórcio VLT
já foi construído, já foi gasto e pago R$1 bilhão. O contrato era de 1 bilhão e 400. Então, para facilitar a conta, nós temos 400 milhões, que é do próprio contrato, que ainda não foi construído, nem foi pago. São 400 milhões ainda do que vem de obra pela frente. Esse valor de 400 milhões, uma vez atualizado, reajustado, com diferenças de câmbio, questões de culpa, o Estado entende que esses 400 milhões, na verdade, ele usa, se valendo inclusive das próprias regras contratuais, esse valor atualizado hoje chega na casa de 600 milhões. Então o VLT hoje custaria 1 bilhão e 600 milhões de reais no diagnóstico que a KPMG traz. 1 bilhão que já foi pago e 600 que tem por 600 e 2. 400 que tem por vir, mais e 200 que é de reajustes que já aconteceram. Então 1 bilhão e 600. O consórcio VLT diz que retoma a obra e que, retomando a obra, para terminar o VLT, eles exigem 900 milhões de reais, eles exigem 940 milhões de reais, que atualizados ao valor presente, que é a data de hoje, daria próximo a 1 bilhão e 100 milhões. Então, 1 bilhão já pago, mais 1 e 100. 2 bi e 100. 2 bi e 100. Então, hoje temos essa controvérsia. O Estado entende que o VLT custa 1,6 e o consórcio VLT está entendendo que custa 2,1. Isso com base no pedido do consórcio VLT. Essa leitura que está na Justiça Federal, agora com esse relatório da KPMG, para que esses debates de uma maneira transparente, legal e segura juridicamente, tanto para o Estado quanto para o próprio contratado. A gente espera a continuidade desse empreendimento que tanto é esperado pelo Cuiabano, pelo Vargas. A sua experiência de auditor, a sua experiência nessa área do controle, o senhor recomendaria, se o governador tivesse feito esse tipo de consulta já, não perguntar, eu continuo com esse consórcio, com essa empresa, com todas essas mazelas que já foram identificadas? Nós não falamos aqui daquelas obras que tiveram defeitos, os chamados IPs, né? IPs, a questão da desapropriação também, que nós não falamos, mas vamos falar. Então, com tudo isso de problema, esse é o cenário, essa empresa é uma empresa problema, pelo menos foi o que vocês deixaram transparecer para a imprensa naquela coletiva. Dá para recomendar a continuidade com esse consórcio? Bom, dá para recomendar com extrema vigilância de dia a dia da construção dessa obra, sendo bem objetivo. É um fornecedor, é um contratado que não vai nos permitir retomar e continuar a vigilância da forma como estava. Gerou-se uma zona de conforto muito grande para essa relação, e quem ficou prejudicado foi o cidadão. O cidadão não viu a obra, uma obra que era para terminar em 2 anos, e agora, retomando a obra, o próprio contratado diz que precisa de, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos para terminar. Então, é por isso que esse valor, essa conta, não entendemos como legítima, essa conta de 1 bilhão de reais a mais que se pretende, porque entendemos que nós temos culpa por parte do contratado nesse período. E esse tipo de culpa, da mesma forma que nós não estamos admitindo agora, não vamos admitir numa eventual retomada. Existem providências contratuais que eram para ser feitas e vão ser feitas, uma vez retomando, que são advertir e aplicar as penalidades, as multas, para cada inexecução que a obra venha a possuir. Ou seja, se ficar com o VLT, vai ter que pisar miudinho, porque a fiscalização tem que ser homem a homem, tem que ser no... Exatamente. É a maior contratação. Sou até ousado dizer que é a maior contratação desse Estado dos últimos anos, quiçá de toda a história. É 1 bilhão e 400 milhões de reais dedicado a um contratado. Talvez perca para alguma obra em algum empreendimento no âmbito federal, não é? Sim, no âmbito federal é outra discussão, mas no âmbito do Estado de Mato Grosso, é maior. Seguramente é maior que já se viu. E, portanto, a vigilância deveria ser a maior que já se viu. E vai ser retomando a obra. Porque continuar com um consórcio desse, para rescindir o
contrato para dizer assim, não quero mais o consórcio VLT e partir para outro, implica aí também na questão de multa? Como que é essa rescisão desse contrato? De fato, a experiência mostra isso, que a retomada dessa obra por meio de uma nova licitação, ela é uma ferida, ela não é fácil, ela é desafiadora, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de responsabilização da construção civil, porque implica dizer que um construtor fez a fundação e você contratar o outro para colocar o telhado. Então você tem todas as explicações, mas se a saída a saída econômica e legal tenha que ser essa, o Estado vai fazer uma nova contratação para uma outra empresa dar continuidade a isso. Cabe aí, desculpa a minha toda ignorância aqui, cabe aí a subrogação, o Estado subrogar essa questão da empresa aí, do VLT ou não? Não, subrogar depende do que você disse, com relação ao contratado. Existem instrumentos para você dar continuidade a uma obra continuada, é o que a gente chama de remanescente de obra. São situações que permitem a administração até contratar com dispensa de licitação. Não é o caso que faremos, seria uma providência que às vezes se faz para garantir uma celeridade, mas não faremos isso, não nos valeremos desse dispositivo de fazer por dispensa de maneira nenhuma, mas sim uma nova contratação que seguramente ficará mais barato do que se pagássemos esses 500 milhões a mais. Houve desapropriação de forma indevida? Teve gente que foi desapropriada sem que de fato tivesse que ser desapropriado? Os documentos arrecadados pela KPMG, porque entenderam que o fator de desapropriação de fato foi um fiel da balança para a boa produtividade da construção ou não, os documentos que eles visitaram, que eles arrecadaram e analisaram, percebemos um embate muito grande entre os servidores da Secopa com o consórcio VLT, que queriam clareza se de fato precisa ou não precisa desapropriar imóvel X e imóvel Y. Tem procedimentos que já estavam na justiça para indenização e que o consórcio VLT, depois de já estar na justiça, o consórcio VLT alegar que não precisaria de toda aquela área. Então você imagina que por pouco aquela propriedade não foi desapropriada de maneira necessária, a parcela daquela propriedade. Então você tem indícios dentro da análise documental que levam a crer que algumas propriedades foram desapropriadas, foram indenizadas às vezes no preço justo, foram desapropriadas, mas que à medida que a obra for ficar pronta, vamos perceber que não havia necessidade de uma desapropriação de tamanha extensão. Isso pode ter acontecido. E aí, que mais de consequência essa não desapropriação aí, a não existência desse projeto tem causado na problemática toda aí que precisa ser resolvida? Bom, existia uma obrigação do consórcio VLT, que era cumprir esses 2 anos de obra em caráter ininterrupto. O que acontece? Era para acontecer em 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, canteiro de obra sempre cheio para que ocorressem as obras. O fato das desapropriações não terem um projeto básico tornou o trabalho da Secretaria da Copa lento nas providências de desapropriação, desapropriações inseguras, lentas, porque se você for começar a fazer uma obra da sua casa sem projeto, você vai ter muitas dúvidas, não vai ter? A parede vem para cá ou vem para lá? Mas e aí? Mas o pilar vai para onde? Então essas inseguranças acabam dando uma lerdeza nessa obra. E consequentemente nunca se viu essa obra acontecer em período noturno. Você nunca viu isso. Você nunca viu isso. Malemar à tarde. Malemar à tarde, exatamente. E essa aposta que o contrato fez em ter ininterruptamente os canteiros de obra era para ter o VLT para a Copa do Mundo. Atender a sua finalidade social para o legado, mas para a Copa em si. Isso nunca aconteceu. Sem dúvida, essa controvérsia no momento da desapropriação e, fundamentalmente, a ausência do projeto básico de desapropriação foi um elemento fundamental para esse insucesso que tem sido o VLT, sob o ponto de vista da produtividade da obra. Muito bem. Ciro Gonçalves falando conosco aqui no Repórter MT.
Eu encerro, deixo a sua vontade para as suas considerações finais. Eu sei que há muitos detalhes a miúde que a gente poderia estar passando aqui. Nosso tempo aqui é meio escasso, tem gente brava comigo ali que eu tenho que encerrar a entrevista. E eu queria só que o senhor dissesse aí, o governador aí, com essas 3 etapas aí, vai esperar mesmo o apito final do juiz para falar se é viável ou não, ou já se pode com essa primeira etapa, já tendo aí já umas informações da segunda etapa, se pode dizer se vai ser viável ou não continuar e terminar o VLT? Não vamos esperar, nós não estamos sentados aguardando a decisão do juiz. Nós temos bastante consciência desse cenário que se aproxima com esses 3 trabalhos, com a convicção do juiz, mas em paralelo o Estado precisa construir os seus planos B e planos C. Esses planos B e planos C já estão sendo construídos em execução, já estão sendo construídos, porque eu sou um cidadão, sou um cidadão melgacense e cuiabano, e aspiro muito por esse empreendimento, por essa possibilidade de mobilidade, e nós não conseguimos tolerar a nós mesmos um insucesso desse VLT. A gente está perseguindo soluções de uma maneira criativa, mas dentro da lei, insistindo nesse plano A, dentro de uma legalidade, dentro de uma segurança, mas os planos B e C eles estão construídos. Mas eu vou encerrar a entrevista e perguntar sobre esses planos B e C aí. Dá um exemplo para a gente aí. BRT, por exemplo, é um plano, até começa com B, né? BRT seria um plano B? Bem direto e reto. Não. Mas então... O plano B passa por aquilo que eu expliquei agora há pouco. Uma nova contratação, uma nova licitação. Planos B e C sem abrir mão do modal. Sem abrir mão do modal, sem dúvida nenhuma. Sem abrir mão do modal. Até por conta desse estudo que foi feito e do tanto que já foi se empreendido de recurso financeiro em cima disso, dentro de toda uma lógica estruturante que já existe para o veículo leve sobre trilhos, não vejo assim com esse cenário. Mas o plano B, esses planos pelo insucesso na Justiça Federal desse empreendimento, nós precisamos levar a cabo. Você fala quanto à decisão do juiz, né, da Justiça Federal. Exatamente. Muito bem. Doutor Ciro, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por tirar um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido na sua agenda, para vir aqui e dar essas explicações para quem está nos assistindo aqui, nosso internauta qualificado aqui do Repórter MT. Obrigado e boa sorte, que 2016... Eu estou rindo, mas porque eu falo boa sorte, porque tem muita coisa pipocando por aí e invariavelmente essas coisas passam pelos órgãos de controle, especialmente o interno, no caso a controladoria. Obrigado por ter vindo. Agradeço mais uma vez a vocês e espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais e trazer um pouco mais dessa noção de Controladoria Geral do Estado para vocês. Dizer que a gente está firme, dedicado, obcecados aí por um Estado melhor, transformado, e que 2015 profissionalmente foi uma avalanche para todos nós. Muito trabalho, horas a fios de exercício de auditoria, de controle, mas 2016 não está diferente. Nós já tivemos um mês de janeiro bastante intenso, e assim seguiremos. Fevereiro começou com todo gás. E o Carnaval, quem disse que o ano começa depois do Carnaval, no estado de Mato Grosso não está acontecendo isso. Muito bem, Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves, Ciro Gonçalves, Controlador Geral do Estado. O senhor passou, eu lembro que o senhor passou no concurso de 2010, né? Sim. E hoje está aí, homem de confiança do governador. Imagino que esteja lisonjeado com esse trabalho aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Até mais.